Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista, um relatório publicado em 2019 pela Organização Pan-Americana de Saúde, apontou que aquela ideia do homem, provedor de suas famílias, corajoso, sexualmente dominante e de não externar ou discutir em hipótese alguma as suas emoções, contribui para que ele seja a maior vítima de suicídio, homicídio, vícios, acidentes de trânsito e doenças crônicas. Só para vocês terem uma ideia, esta pesquisa revelou que 1 em cada 5 homens que vivem nas Américas morre antes dos 50 anos e que muitas dessas mortes são causadas por problemas relacionados a estes comportamentos, que têm um nome: masculinidade tóxica. Para entendermos melhor o que é a masculinidade tóxica e como ela afeta e ameaça homens e mulheres, contamos aqui com a presença do psicólogo Tiago Machado. O Tiago é mestre em psicologia institucional pela UFES, presidente do Conselho Regional de Psicologia e pesquisador nas áreas de gênero e sexualidade. E atualmente tem se dedicado aos estudos das masculinidades. Seja muito bem-vindo, Tiago, ao Ponto de Vista. Eu que agradeço, Thelma. Bom, Tiago, nós temos aqui uma informação que é inegável, que a masculinidade tóxica, ela se configura muitas vezes em violência contra a mulher e que as mulheres são vítimas dessa masculinidade. Mas os homens, conforme as informações que eu falei agora há pouco, eles são também vítimas dessa masculinidade, digamos assim, equivocada, não? Sim, com certeza. Quando a gente fala de uma masculinidade tóxica, eu acho que a gente precisa partir de um pressuposto de que o modo como nós temos construído a masculinidade, ela é sempre tóxica, como a gente tem construído, sim, se a gente pensar num cenário maior e coletivo. Então, se a gente pensa que essa masculinidade ao qual nós fomos habituados e construídos, ela se faz de forma tóxica, ela não só faz mal para as mulheres, que são aí um alvo principal, tanto tendo em vista que o nosso estado está entre os que mais assassinam mulheres, né? Então, assim, isso é um dado importante. Mas ele atinge também a nós homens, porque para cumprir esse papel, isso que foi construído, esperando de uma masculinidade idealizada, também exige de nós um certo posicionamento que faz mal a nós também, porque como que a gente dá conta disso que é impraticável na maioria das pessoas, assim. Agora, no caso específico de uma mulher, quais são assim os primeiros sinais que ela pode identificar de que o parceiro dela, ele apresenta esse comportamento, essa masculinidade tóxica? Um deles que a gente pode estar, entre outros tantos vários, porque a gente precisa entender que quando a gente fala de uma relação, de um relacionamento, a gente está falando de algo que é muito variável entre os sujeitos. Mas alguns sinais, eles se demonstram ali no cotidiano. Então, um parceiro que sempre está numa posição de manipulação, um parceiro que está sempre na posição de que quando é confrontado, escapa desses conflitos para poder se proteger de uma possível insinuação, de uma traição, ou até mesmo de não escuta dessa parceira. Então, sempre que há essa desqualificação do outro, de uma outra pessoa ao qual esse relacionamento está se dando, há sinais ali de que essa relação não está tão equilibrada, né? Que a gente pensa numa relação, ela é uma troca, né? São parcerias, né? Quando essa balança começa a desequilibrar, algo está errado. E aí a gente pensa assim, trazendo para a relação da masculinidade, tendo aí a figura do homem colocado enquanto aspecto, mas isso se reproduz também em outros modos de relação, até mesmo nas relações homoafetivas. Porque há homens que são colocados ali que são educados dentro de uma certa forma de pensar a relação. Forma essa que é baseada dentro de um modelo heteronormativo, né? Que aí o homem é esse provedor do lar, é esse homem que é o guerreiro, esse que vai salvar, e aí a gente incorpora esses ideais de masculinidade e tende a reproduzir isso nas relações. Então, um parceiro que não se coloca num lugar de escuta, no lugar de qualificação daquilo que o outro está dizendo para ele, assim, olha, uma mulher chega, estou tendo dificuldades com isso, ah não, você é louca,
que é o máximo que acontece. Há uma desqualificação e às vezes essa mulher, será que eu não estou sendo louca mesmo? Porque será que só eu estou entendendo as coisas dessa maneira? Será que não é real isso que ele está falando? Coloca em descrédito a si mesma e é um modo de manipulação que é muito comum acontecer entre relações entre homens e mulheres. Um levantamento do Ministério da Saúde, com base no Sistema de Informações sobre Mortalidade, feito entre os anos de 2010 a 2019, constatou que os homens cometem suicídio 4 vezes mais do que as mulheres. Um outro levantamento feito entre 1991 e o ano 2000 revelou também que a taxa de mortalidade causada por violência entre homens foi 5 vezes maior que entre mulheres. Isso significa que o homem, embora o conceito da masculinidade, né, ele coloque ele como um super-homem, né, como um super-herói, ele é tão fragilizado quanto as mulheres dentro dessa estrutura aí que se configura, não? Então, quando a gente passa por uma lógica de pensar uma certa fragilidade masculina, há alguns cuidados a serem tomados, porque assim, nós homens, dentro dessa sociedade constituída, ocupamos um lugar de privilégio. Né? Temos um lugar de privilégio posto. Né? Esse lugar de privilégio, por exemplo, de que quando nós saímos na rua, a gente pode até temer ser assaltado ou acontecer uma espécie de conflito, mas se a gente pergunta para a maior parte das mulheres, o medo que elas têm quando elas saem na rua é de serem estupradas ou não. Isso diz uma autoestima dos homens também, de que assim, se a gente pegar outros dados de como os homens se sentem em relação a isso, a própria masculinidade, como ela é construída agora, nos coloca numa condição de um certo privilégio. Então, dizer assim de uma certa fragilidade masculina, a gente pode cair no risco de, às vezes, a gente estar diminuindo o ponto de privilégio que nós temos. Mas isso não anula, por exemplo, a questão de que, para dar conta desse tipo de modelo de masculinidade que exige dos homens que eles tenham que ter uma postura de não lidar com as suas emoções, que os homens não choram e essas coisas mais clássicas que a gente escuta, isso há uma dificuldade de fato. Isso torna frágil. Porque vamos pensar, né? Ao longo de toda a história assim, que a gente tem, se a gente pegar um retrocesso nem tantos anos atrás, foi ensinado para todos nós que havíamos apenas 2 modos de existir e estar no mundo. Ou você era homem, ou você era mulher. E, consequentemente, você era homem e se relacionava com uma mulher, com uma pessoa do sexo oposto e vice-versa. Né? Hoje em dia, a gente tem uma gama de possibilidades de sexualidades que isso bagunça todo esse imaginário estático, inflexível, porque a vida humana ela se faz no modelo muito mais mutável, muito mais plástico, não é essas coisas tão rígidas. E aí, para enquadrar dentro desse modelo que deu sucesso e privilégio para que os homens ocupem esses lugares, eles não vão querer abrir mão. Assim, né? E, ao se deparar com isso, vem os sofrimentos, né? Suicídio e por aí vai. Agora, o que define um homem? Definir um homem é algo, se a gente está falando de uma construção social, histórica, a própria subjetividade humana, a gente pensar assim, isso é um homem, né? A gente poderia cair no erro de tentar estipular aqui um modelo do que é um homem ideal, assim, né? Acho que a gente pode pensar por uma perspectiva de pensar numa humanidade que seja muito mais parceira, uma humanidade que seja muito mais acolhedora, uma humanidade que dê conta dos seus privilégios e tente, de alguma maneira, acolher esse outro diferente, né, nas suas fragilidades ou não, e isso se enquadra tanto a nós homens, que estamos nesse topo da pirâmide, mas que a gente pode descer um pouco, né, e tentar equiparar. Mais do que definir o que seria um homem ideal, assim, né? Porque se a gente entra nesse homem ideal, a gente corre o risco de estipular um modelo para o futuro também que não vai funcionar, né? Agora, por que esse conceito de masculinidade ele é tão associado à virilidade? Isso é uma outra questão importante, Theo, porque se a gente volta um pouco nos gregos, quando a gente vê aquelas estátuas, por exemplo, a gente olha os gregos, as estátuas geralmente elas têm a exposição do corpo nu, né? E esse corpo nu, quando a gente olha as genitálias masculinas, elas estão flácidas, estão no seu estado natural dos seres humanos, assim. Isso era um sinal para os gregos de uma virilidade.
porque era o controle das suas emoções, o quanto você não se deixa dominar pelos afetos. Essa era a noção grega, por isso as estátuas eram feitas dessa maneira, ao seu natural. Hoje em dia, a gente pensa em virilidade, pensa naquele homem com uma performance extraordinária durante o sexo, aquele cara musculoso, forte, o que era muito contrário do que a gente entendia como virilidade. Nesse sentido, mais retornando aos gregos, a virilidade ela poderia ser constituída entre as mulheres, porque é como nós controlamos as nossas emoções, e não no sentido de como a gente tem força, que a gente é superior ao outro, né? Agora, esse conceito, por exemplo, do macho alfa, sexualmente performático, dominador, não é? É uma construção que vem sendo feita ao longo da vida do homem, né? Eu queria saber como essa masculinidade tóxica, né, esses conceitos de masculinidade tóxica, ele vem sendo construído ao longo da vida do homem, que não é só na infância, né? Ele passa pela infância, ele começa na infância e passa pela adolescência e se prolonga até a idade adulta, né? Como é que essa masculinidade tóxica é construída? Vou te dizer que ela é construída lá no útero até. Antes, quando hoje em dia as pessoas fazem muita moda do chá revelação, né? Então, lá, quando um casal decide ter um filho, uma filha, e de repente o médico determina assim, olha, aqui está o sexo dessa criança, é menino ou menina, e ali já se estipula um certo modo de padrão. Se é menina, o que compete à menina? Desde a cor da roupa, desde o que você vai comprar de enxoval ou não. Que é menino, então o que é que você se enquadra, o que você pode fazer. Se você é menino, então você não vai brincar com isso. Se você é menino, então você vai ter que se reservar, você vai ter que cuidar do lar. Você, menino, não precisa cuidar do lar, não precisa ter esse cuidado todo, porque você é homem, né? Então, essa é uma construção que vou te colocar que ela é antes mesmo do próprio nascimento, né? E a gente vai reproduzindo isso, né? Vai reproduzindo e retroalimentando essa ideia que quando chega na vida adulta, a gente está sendo reflexo de tudo aquilo que nós fomos ensinados. E fazer essa torção de modificação é um trabalho muito difícil, porque isso nos beneficia de alguma maneira, muito mais a nós homens do que as mulheres, né? Uma dessas construções, né, que está bem difundida ultimamente, claro, né, socialmente condenável, né, mas muito difundida, de que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, não é? E outras coisas, homem não chora, não é? Eu já ouvi coisas do tipo assim, ó, prenda suas filhas porque meus filhos estão soltos, ou seja, sempre delegando essa posição de permissividade para o homem, de supremacia e inferiorização da mulher, não? Pois é, né? Tipo, hoje você está de rosa, né, Theo? Isso é um pano, né? É um tecido, né? Não tenho nada nas unhas, mas alguns homens, inclusive, fazem algum cuidado na unha, passam uma base, ou o que seja. É tinta, né? Por que que esses efeitos de um tecido, né? De uma cor diferente, de uma maquiagem que seja, de uma pintura, eles produzem... Porque é construído historicamente isso, né? Porque isso tenta conservar uma masculinidade que, assim, segura, né? E aí demonstra uma certa fragilidade, sim, né? Porque se a gente está falando... Porque foi ensinado a nós que, assim, as mulheres são sexo frágil, né? Foi isso que foi ensinado para... culturalmente é isso que se coloca. Talvez a gente tenha que pensar que o que tem de mais frágil aí seja esse modo de masculinidade que a gente tem construído. Porque para afirmar essa masculinidade heterossexual, sobretudo, eu não posso usar rosa, eu não posso fazer algo no cabelo, eu tenho que cuidar da minha roupa, eu não posso usar uma espécie de maquiagem. Se isso ameaça a minha masculinidade, talvez, né, eu tenha que rever o que eu estou entendendo de modelo de masculino, né? Agora, é uma construção cultural e não biológica, né? Porque biologicamente homens e mulheres sentem as mesmas emoções de maneira igual, não? Então, as pessoas não sentem as questões de maneiras iguais, mas essa discussão do biológico, ela já é um ponto mais que superado e vencido, assim, né? Não se trata de uma construção biológica, de que o corpo do homem tem tais características, o da mulher e tudo mais. As pessoas vão se adaptando dentro desse cenário e a gente vai exercendo as nossas funções. O fato de ter uma certa genética não me coloca num lugar de ocupar um estágio de poder, de opressão sobre o outro, com a justificativa de que o biológico
definiu isso lá desde quando eu nasci, né? Agora, essa masculinidade tóxica, ela também está presente e afeta a comunidade LGBT, não? Total, total, porque a gente não pode esquecer que as relações afetivas que a gente tem com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, elas não estão imunes a gente reproduzir um modelo tóxico. Um modelo tóxico é o quê? É esse masculino, é esse heteronormativo, porque muitas das vezes as próprias relações homoafetivas, elas tendem a reproduzir um modelo heteronormativo que é bem ruim, porque a sociedade construiu esse modelo como padrão. Essa é a forma correta de se relacionar. Então, para se proteger, algumas pessoas tendem a entrar dentro desse padrão, né? Então, atinge, sim, as pessoas LGBTI+, com toda certeza, porque engloba toda a sociedade, crianças, pais, filhos, esposas, esposos, todo mundo, né? Agora, as mães, né, mulheres que estão educando os filhos, elas têm uma parcela de responsabilidade também nesse processo, não? Tem, Theo, mas assim, não vou dizer que é as mulheres. Na verdade, a gente tem uma falta dos homens entrarem dentro do processo de formação dessas crianças, né? Pelo contrário, até por conta de a gente delegar sempre a função das mulheres do cuidado, que a gente talvez tenha chegado nesses estágios, né? Então, há uma participação melhor do que os homens precisam estar fazendo, não como ajuda, mas como dever e obrigação dentro desse lar. Você participa de um grupo de estudos dentro da UFES, né, que trata dessas questões relacionadas à masculinidade e outras questões também, né? Esse trabalho, ele chega até a sociedade ela pode se valer desse trabalho que é desenvolvido na universidade? A universidade é pública e dentro da universidade, além de várias atividades que ela tem, a universidade tem um programa de formação continuada, se a gente pode entender assim, que é o GAPS, entre outros tantos, né? Mas dizendo do GAPS, do Grupo de Estudo e Pesquisa em Sexualidades, né? E entende a sexualidade no seu contexto mais amplo. Dentro desse grupo se estuda sobre corpo, gênero, sexualidade, masculinidades, entre outras tantas coisas. Isso é importante, porque ele é aberto à comunidade. Então, a população pode participar desse grupo, porque ele é dentro de uma universidade pública, inclusive, e é voltado para a comunidade. E como é que se faz esse contato para chegar até esse grupo? É só nas redes sociais, vocês encontram lá, tem um blog com GAPS, né? Grupo de Estudo, Pesquisa em Sexualidades. O grupo acontece sempre às quartas-feiras, às 18 horas. Eles estão lá discutindo temas variados, sempre tem uma leitura como puxador dessa discussão. E o grupo vai se fazendo, né? Tem lá o professor Alexandre Rodrigues como condutor desse grupo, mas é um grupo que se faz com os seus que estão ali participando e é aberto a toda a comunidade. Agora, para finalizar esse nosso bate-papo, né, o que precisa ser feito em termos de políticas públicas para que a gente não tenha tanta violência, né, contra as mulheres em decorrência dessa masculinidade tóxica, que os homens também não sejam vítimas dela, como acontece também por conta de suicídio e uma série de outras questões? A gente precisa voltar a colocar como centro da questão de que assim, isso é um problema, é inaceitável que nós tenhamos esse modelo de masculinidade ainda vigorando. E aí, em termos de políticas públicas, a gente precisa criar grupos de discussão, debates, canais de denúncia para que essas mulheres tenham condições de fazerem as suas denúncias, se protegerem em relação a isso, criar toda uma formação de trabalhadoras e trabalhadores que possam estar atentos a essas demandas, que não entrem em descrédito ao ponto de que assim, isso é mais uma que está reclamando de uma coisa inútil, não, vamos deixar isso passar, o que a gente nomeia, né, passar pano para essa situação, então não, esse homem ele não queria muito isso, ele estava fazendo só porque ele estava meio frágil. A gente tem que considerar assim, é inaceitável que nós tenhamos uma masculinidade que assassine mulheres cotidianamente como nós temos e nós não fazemos nada, né? É um papel nosso também, enquanto homens, falarmos dessa construção masculina que tem tanto nos beneficiado, né? Não é só papel das mulheres, assim, porque elas são as principais vítimas disso tudo que acontece, mas cabe a nós homens revermos, porque isso vai fazer tão bem para elas, mas também para nós, que não vamos ficar dentro dessa tenda intocável de tentar reafirmar uma masculinidade que já se anuncia como fracassada, né? Tiago, obrigado pela entrevista, sua participação aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Theo. E eu agradeço a sua audiência, a sua companhia, lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!